É um tema bastante importante para nós discorrermos nesta madrugada. A paz do Senhor, irmão Flávio, a paz do Senhor, Moeli, o irmão Lucas Gabi aí não chegou ainda, e se ele está viajando, se houver a possibilidade, ele estará entrando também aí na programação até as 2 horas da madrugada. Grande abraço ao nosso amigo, nosso irmão, companheiro, pregador da palavra de Deus, irmão Jorge Flores, irmão Flávio, irmão Jorge Flores está aí, né? Mandando a paz do Senhor para nós todos aqui, né? Para nossa Deus. Equipe. Um abraço especial aí ao nosso irmão aí, irmão Jorge, né? E Deus abençoe o irmão Jorge, né? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe que os seus projetos sejam concretizados diante da vontade diretiva de Deus. Paz do Senhor, irmão Flávio, a paz do Senhor, irmão Eli. Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe, né, a todos que estão conosco nesse momento, né, agradecemos a Deus. E aí, estão conseguindo me ouvir, meus irmãos? Alô? A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos que estão conosco aí. Estou com um pouquinho de probleminha aqui na minha internet, eu acho, mas agora eu acho que já dá para ouvir aí, irmãos. Os irmãos que estão aí na rádio aí estão ouvindo legal? Tá bom o som? Então tá, o nosso abraço especial a todos vocês, meus irmãos e amigos que estão conosco aí na rádio, né? O nosso abraço especial ao irmão Eli, né? Ao irmão Elias, né? Que estão conosco fazendo a programação. Os demais irmãos que estão na casa, nas suas casas, né? Através da live, assistindo, né? Estão muitas vezes pelo rádio também, né? Tem muitos irmãos, amigos espalhados aí pelo nosso Brasil aí, né? Assistindo pela live ou escutando pelo rádio aqui na região, né? Onde a nossa emissora alcança, né? O som. Então, nosso abraço especial, nosso carinho a todos vocês, né? Hoje um tema em pauta: a Bíblia é realmente a verdade? Um ponto de interrogação. E por que devemos crer nela, né? Então, eu quero, com certeza, a gente vai no decorrer do programa, né? Nós falarmos muito sobre esse tema, né? E com certeza Deus vai nos abençoar para trazer, né, uma luz, né, sobre esta palavra, né, inspirada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, né? E se nós juntos aqui, né, como temos, né, de costume, né, falarmos da palavra de Deus e nós envolvermos, né, com o assunto, Deus vai nos dar, então, um esclarecimento grandioso sobre esta palavra. Quero deixar o meu abraço, então, a todos vocês e, né, irmão Elias, eu acho que o programa, no decorrer do programa, agora a gente vai falar muito sobre esse tema aí. É verdade. A paz do Senhor, irmão Eli. A paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um, daqueles que estão compondo este programa hoje, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que estão participando de alguma forma ou de outra, que Deus se faça presente em suas vidas, assim como tem já feito, né? Cada um em seu propósito diante de Deus, respeitando e temendo a Ele, de todas as formas possíveis e impossíveis, porque nossas vidas, elas se traduzem muitas vezes em momentos que a gente não espera, né? E nos pegamos de surpresa em muitas situações, onde que o temor a Deus, ele virá em primeiro lugar, né? Ultrapassamos muitas vezes limites, mas Deus está sempre de braços abertos para nos receber, mesmo pecadores.
mesmo sem entender os propósitos que Deus tem em nossas vidas, né? E Deus sempre vai estar de braços abertos para nos esperar de volta para o caminho. Então Jesus, ele já deixou claro para nós que ele é o caminho, e ele é a verdade, e ele é a vida. Então, é somente por ele que nós conseguiremos as verdadeiras respostas para nós, né? Que Deus abençoe a vida dos que estão nesta noite em seus trabalhos, aqueles que estão na estrada, aqueles que estão desenvolvendo de alguma forma o seu ganha-pão para sua família, para esse dia. Que Deus os abençoe ricamente, que Deus os proteja, que Deus os dê sentido àquilo que vocês procuram. Em nome de Jesus, iremos discorrer sobre esse tema, iremos buscar, mediante a palavra do Senhor, o que a Bíblia realmente traz para nós. O que realmente a Bíblia é para nós em nossos dias. Vimos de todas as formas possíveis o povo depredando, né, locais religiosos, né, atacando, destruindo, mediante uma raiva, um sentido de não aceitar, né, mais a presença de algo religioso em sua cidade ou em seu meio. Mas tudo isso é bíblico, né? Que no final dos tempos aconteceriam sinais que a gente não espera, né? E isso são sinais da volta do Senhor, né? O que é físico, físico sempre será, aqui ficará, né? Agora, aquilo que é espiritual, há um caminho, somente um caminho que é da verdade, né? E o outro caminho é o da mentira, é o caminho da perdição. Somente esses dois caminhos existem, ou para o bem ou para o mal. Infelizmente não há um terceiro, né? E este caminho se faz muito claro, o caminho da salvação na Bíblia Sagrada. Né, irmão Elias? Glória a Deus, que Deus possa abençoar as vossas vidas, os vossos corações, que Deus possa encher as vossas vidas de gozo e de paz. Estamos felizes, mandamos um grande abraço aí ao irmão Tiago Duarte, que eu digo sempre que ele é o pastor do rádio, né? Ele tem proporcionado, facilitado a nossa participação, as programações evangélicas aqui na Rádio Liberal FM, né? Deus abençoe nosso amigo, irmão Tiago, que Deus abençoe a sua vida, né? Estamos felizes de ser parceiros nesse trabalho, nesta obra de evangelização e de ganhar almas para o reino dos céus. Vamos orar neste momento, colocando as nossas vidas diante da presença do Senhor. Obrigado, Deus, pelo esse momento maravilhoso de estar com a tua presença e podermos glorificar e exaltar o teu santo nome, que vive e reina para todo o sempre. Obrigado, Deus, pelas tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Nós não somos merecedores de tão grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Deus, pela tua maravilhosa graça, pela tua graça infinita, estendida ou derramada sobre as nossas vidas. Somos felizes, Senhor, porque tu vives e reina para sempre. E hoje, Senhor, vamos falar da veracidade da tua palavra. Ilumine as nossas mentes, os nossos corações. Aleluia. Embora sabemos com toda certeza que a tua palavra é fiel e verdadeira, nada, Senhor, aleluia, que está escrito na tua palavra se perdeu ou se perderá, mas antes se cumprirá, aleluia, na sua totalidade.
porque essa é a tua Glória a palavra, Deus. e a tua palavra é verdade. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te adoramos e te glorificamos, porque tu vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje em dia, não é comum, né? Muitas pessoas que alegam que a Bíblia é um livro escrito por homens, simplesmente escrito por homens, como se fosse um livro qualquer, cheia de erros, de contradições. Então, como afinal podemos saber que a Bíblia é a verdade acima de qualquer suspeita? Aleluia. Nós chamamos de Bíblia a coleção de 39 livros sagrados dos judeus que compõem o Antigo Testamento, escritos em hebraico, alguns com partes em aramaico, mas o que chamamos de Novo Testamento, composto por 27 livros inspirados, aleluia, escritos em grego e reconhecido pelos cristãos como escritura sagrada, tanto quanto os livros do Antigo Testamento. Então, por que podemos e devemos crer nas Escrituras? Porque ela é a verdade. Atualmente, a gente vê que tem surgido muitas correntes de pensamentos, né? E por causa dessas correntes de pensamentos, eles questionam a incorruptibilidade da palavra, né? E questionam a veracidade da palavra. Mas eles esquecem que o Deus que inspirou a palavra, através do seu Espírito, ele é grande em generosidade, em bondade. E, literalmente, ele é o maior, né? É o maior. E poderia só pela sua vontade ter arranjado formas de manter as suas escrituras praticamente inviolável. Ele, de várias maneiras, ele trabalhou, protegeu a Bíblia Sagrada, porque ela é inspirada, glória a Deus. Ela é apta para discernir os pensamentos. Ela é apta para penetrar na divisão da alma e do espírito. Ainda que muitos apenas conceituam a Bíblia como um livro apenas, para nós é a boca de Deus, para aqueles que creem. Não é para todos, né? Não é para todos. A palavra de Deus diz a palavra de Deus divinamente inspirada. Então, quando a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela penetra no coração da pessoa, a pessoa acredita nessa palavra. Então, não é somente nós abrirmos a Bíblia e ler, né? Devemos buscar de Deus a inspiração, porque a Bíblia Sagrada é um livro espiritual que trata das vidas espiritualmente. Ela conta algumas histórias, conta histórias do passado do povo de Israel, dos povos antigos, mas em tudo isso Deus quer nos trazer uma lição, um aprendizado de como nós devemos nos portar, de aquilo que não devemos fazer, aquilo que não devemos copiar, aquilo que não devemos nos basear para a nossa vida. Então, fazer igual, entende? Então, tem erros do passado, não da Bíblia, mas erros de pessoas do passado, que nos trazem lições maravilhosas, um aprendizado muito maravilhoso. Aleluia! Então, Deus, Jesus, quando veio a essa terra, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, diz o livro santo, a verdade, aleluia, que Deus usa as coisas, a figura das coisas terrestres, para explicar as coisas celestiais. Então, as coisas aqui dessa terra não chegam nem perto das coisas que estão preparadas para aqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. A Bíblia é um livro inspirado, aleluia, é a palavra de Deus, glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então, existem algumas diferenças de traduções na Bíblia, né?
existe a Bíblia utilizada na Igreja Ortodoxa grega, né, que contém livros ausentes nas demais, como Terceiro Macabeus, Orações de Manassés, Salmos de Salomão e as dos Testemunhas de Jeová, que modificam textos de João ao dizer que a palavra era Deus, com letra minúscula, para negar a divindade de Cristo. Então, essas pessoas, não questionando a religião, mas sim a doutrina, a sua doutrina é pagã, não é verídica. Quando se tira a divindade, né, a inspiração de Deus na palavra, essa religião é vã, né? Porque a Bíblia diz: aquele que tirar um tio da palavra de Deus será tirado o direito da árvore da vida. Então, existem religiões que estão adulterando a verdade da palavra de Deus, né? Então, muitas pessoas, né, muitas vezes, outras esclarecidas, e uma vez tendo esclarecido o que é a Bíblia, né, surge a pergunta: como podemos saber se ela é de fato a verdade? Há muitos argumentos, aleluia. Mas vamos ouvir aí, então, os nossos companheiros sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia é realmente a verdade? E por que devemos crer nela? Irmão Flávio. Glória a Deus. O irmão Elias já tem dado uns tópicos para nós aí, né? Da veracidade da palavra, né? Da Bíblia. E analisando todo esse contexto, irmão Elias e irmão Eli, muitas pessoas talvez até se perguntem, né? De que forma que nós podemos, né, termos a certeza da veracidade da palavra de Deus, da Bíblia, né? E essa pergunta talvez ela é frequente na vida das pessoas, né? Muitas pessoas julgam, né, a Bíblia como um livro qualquer, né? Mas como um livro de uma biblioteca, como está aqui nas minhas costas, aqui eu tenho, né, alguns livros, e muitas pessoas julgam como um livro qualquer, né? Mas como é que os cristãos veem, né, a veracidade da Bíblia, né? Nós temos 2 pontos fundamentais para nós termos, né, como verídico, né, ou nós concretizarmos a veracidade da palavra de Deus. São 2 pontos fundamentais que eu acho essencial para nós trabalharmos, né, e nós termos como base. Que o primeiro seria, né, a fé, que é algo que você tem que ter essa fé para poder acreditar, né? E segundo é a ciência, né? Com a arqueologia, né? Então nós vemos que a Bíblia, sim, ela tem momentos que nós temos que usar a fé, né? Para podermos entendermos o que é o significado da palavra de Deus. E há momentos que nós podemos sim usar a arqueologia, né? Nós podemos usar então as coisas verídicas que a ciência nos traz, né? Para nós podermos ter essa veracidade da palavra de Deus. Valeu, meu chá. A Bíblia Sagrada, ela dá um testemunho de si própria, né? Se alguém quer saber se ela é verdadeira ou não, precisa conhecê-la. Muita gente diz que a Bíblia está cheia de erros, né? Muitos dizem, né, irmão Flávio, que a Bíblia está cheia de erros, cheia de problemas, né? Mas ela dá testemunho por si própria. Na verdade, eu falava sobre a arqueologia, que depois eu quero falar um pouco também, né? Aqui no Brasil nós temos aí o IPHAN, que é um órgão que regulariza, né, todos os achados arqueológicos que a gente pode ter para poder dar a veracidade a qualquer tipo de sítio arqueológico e outros, né? Que nós temos aí achados, né? Por exemplo, achados dinossauros, etc., né? Mas hoje nós estamos citando, como a gente está focando em cima da palavra de Deus, em primeiro ponto, eu gostaria de falar um pouco sobre a fé, né? Para nós acreditarmos, né, na palavra de Deus, a gente precisa também ter a fé,
né? Porque é algo fundamental, né? A palavra é tão importante que eu tenho aqui, ó, eu estava até analisando, nós temos, por exemplo, 65 pontos fundamentais, por exemplo, de achados arqueológicos que fala sobre a veracidade da Bíblia, tá? Eu quero falar um pouco depois sobre esses pontos, né? Sobre esses pontos que a gente fala mais sobre a arqueologia. Mas eu quero me deter um pouco sobre a fé, né? É algo extraordinário, irmãos, quando a gente vê que através da palavra de Deus, né, a gente descobre que Jesus é o nosso Salvador. A palavra ela é tão linda que ela fala o seguinte: assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Quando nós analisamos esses pontos fundamentais da palavra de Deus, né, que nós começamos a olhar o mais profundo, começa a despertar em nós, então, o quê? A fé, né? Que a fé é algo sobrenatural, né? A fé nos conduz por um mar, tá? Que muitas vezes a gente não conhece, mas que a gente acredita que vai passar. Como acreditou Moisés, por exemplo, né? Que Moisés tirou aquele povo do Egito, e ele chegou no mar Vermelho, atrás tinha um exército e à frente o Mar Vermelho. O que através da fé em Deus, Deus faz o milagre. Então a fé, ela prova a Bíblia, tá? Mas nós precisamos usar a fé para provar isso. Se nós olharmos para Jesus, por exemplo, se nós olharmos nas igrejas, se nós olharmos na vida das pessoas, alguém foi marcado fortemente pela fé em algo, né? Pela fé no milagre, pela fé numa conquista. Então a fé ela é fundamental para nós provarmos a Bíblia. Mas um ponto fundamental é que na maioria da população mundial, todo mundo se deparou em um momento de ter que usar a fé, e a fé, né, através da fé, Deus fazer um milagre na vida, na família, na pessoa, né, pessoas serem curadas. Então, a prova da Bíblia, da veracidade da Bíblia, ela está aí, né, através da fé. A fé é algo fundamental, né, e a gente pode ver, meus irmãos que estão aí no programa, irmão Eli, irmão Elias, a gente pode ver que através dos milagres de Jesus, né, do que Jesus faz, eu já fui prova, né, e vi pessoalmente pessoas muitas vezes cancerosas sendo curadas do câncer, né, pessoas que estavam outrora endemoniadas, né, e através do nome de Jesus, ao qual a Bíblia, né, ao qual a Bíblia cita, serem libertos, serem curados, né, curados pelo poder da palavra, desse livro que agora está sendo colocado aqui em debate, para nós tentarmos entender, né, o que as pessoas ali fora estão pensando sobre a Bíblia. Né? Eu sei que muitas pessoas acreditam e muitas pessoas não acreditam, mas para nós acreditarmos, a gente precisa exercitar, na verdade, a fé, né, para nós chegarmos num ponto de nós crermos que a palavra é eficaz e verdadeira. Se nós analisarmos, por exemplo, na arqueologia, tá? Eu quero até abrir aqui, irmão Eli e irmão Elias, nós temos alguns pontos fundamentais na arqueologia. Por exemplo, nós temos pegadas de 1.200 anos, tá? Em acampamento de Israel na época de Josué. Então, quer dizer, achado arqueológico nos dá a veracidade da Bíblia. E a Bíblia fala exatamente de como viveu Josué. Depois de Moisés, foi Josué que conduziu o povo até chegar na Terra Prometida. Então, nós temos provas arqueológicas. Outra prova importante arqueológica que comprova a palavra de Deus, por exemplo, é o altar de sacrifício da família de Noé. Né? Nós temos aqui um achado arqueológico que comprova aonde se fazia ali, né? Fazia o sacrifício, Noé fazia o seu sacrifício. Nós temos mais um achado, por exemplo, assim, ó, em Êxodo, no capítulo 32 e no versículo 5, quando Moisés sobe até o monte, né, para buscar as tábuas, o povo fica lá embaixo. E como Moisés demorou para descer, né, porque ficou um período de tempo, né, alguns dias no monte, né, para receber as tábuas, quando Moisés desce, né, Moisés chega lá e se depara com o quê? Com um altar e com um bezerro de ouro que Sansão fez, né, que os israelitas que saíram do Egito fizeram, né, e aqui se achou esse altar,
né, nós temos um achado arqueológico aqui, e foi achado, então, esse altar, né, aonde o povo tinha feito esse bezerro de ouro para fazer adoração a um outro Deus e não ao Deus de Israel. Então, nós temos alguns achados, né, importantes, arqueologicamente falando, tá? Eu tenho aqui, nós temos, por exemplo, a cidade de Betel, por exemplo, na época, né, do segundo templo, nós temos aqui, então, toda a base, né, o fundamento do templo, né? Nós temos prova, por exemplo, em Israel, aonde a maioria dos irmãos e amigos conhece, que estão me ouvindo, conhece que ali nós temos o templo, né? Nós temos aquela mesquita ali dos muçulmanos, e do lado tem um muro, que é chamado Muro das Lamentações. E ali, na verdade, era uma base onde segurava o templo, né? E hoje, a gente olha na mídia, a gente vê em vários canais de televisões, os judeus ali orando e buscando, né, a presença de Deus naquele muro ali, aonde fazia a base de sustentação do templo, né, do templo que Herodes fez, né. Então, nós temos, né, alguns achados arqueológicos que comprovam a veracidade da Bíblia, tá? Mas eu acho que o mais importante desta veracidade é a fé que nós temos em Jesus Cristo, é os milagres de Jesus, né? Tudo que Jesus fez através da palavra de Deus, né? E a palavra diz que através da fé, né, nós faríamos coisas maiores do que Jesus fez. Então, mais comprovação que isso é quase impossível. Achados arqueológicos que comprovam isso, né? E ainda a nossa fé, né, que através da fé o próprio Jesus faz milagre extraordinário através da nossa vida, em orando por pessoas que estão enfermas, né? Pessoas que estão muitas vezes endemoniadas, e Jesus liberta essas pessoas, Jesus cura essas pessoas. E outra coisa fundamental, meus irmãos e amigos, eu acho que a coisa mais importante, né, mais lógica da palavra, da veracidade da palavra de Deus, é que quando você pega esse livro para ler, a sua vida começa a ter uma transformação. É verdade. Eu acho que isso é fundamental. A minha vida começou a ter uma transformação quando eu comecei a me deter em ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É verdade. E quando a pessoa começa, né, a se dedicar a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo, então, faz uma obra na nossa vida, e a verdade começa a nos libertar de coisas que outrora nós fazíamos, mas agora com a palavra de Deus nos conduz ao caminho certo. Essa é a maior prova que pode existir, é a prova da minha e da tua fé, meu irmão. Tá? Então isso é uma prova fundamental, além de achado arqueológico, que depois eu vou citar um pouquinho mais, né? Eu tenho uns outros para comprovar aqui, mas esse é um ponto fundamental para nós entendermos, né, o significado e a veracidade da palavra de Deus e da Bíblia. Não é verdade, meus irmãos? É verdade, né, irmão Eli? Acho que tem que abrir o microfone, irmão Eli. É a grande verdade, queridos irmãos. Agora sim, estamos aqui neste programa mediante a realidade que a Bíblia nos coloca, né? Que vivereis em comunhão. E essa comunhão que estamos aqui, que nos faz mais fortes na presença do Senhor. E é a palavra do Senhor que nos sustenta para estarmos aqui, né? Muitas coisas vão acontecer e acontecem mediante a permissão do Senhor Jesus Cristo, permissão que Deus tem a essa terra, porque tudo isso, como já foi citado anteriormente, são sinais, né? Mas há comprovações, como o irmão Flávio tem citado, e ele é um estudioso da parte histórica, porque é um professor de história, né? Então ele consegue se aprofundar com algum esmero a respeito desse tipo de informação. E é muito importante também para a obra do Senhor esse tipo de informação, porque é uma consolidação de que mesmo nos dias de hoje, com toda a tecnologia que temos, né, com toda a forma possível de informação, hoje não há quem não saiba, quem não possa saber,
né? Tendo a tecnologia à mãos, saberá de todas as informações em tempo real, o que acontece nos mais confins do mundo, né? Então, nos mais profundos confins do mundo, a gente vai ter a informação do que acontece em tempo real. E, de alguma forma, o povo está se rebelando por causa das religiões. Mas o porquê disso? Porque falta exatamente o que o irmão Flávio citou. O grande componente e ingrediente principal, que é a fé, né? Quando você não tem essa engrenagem que movimenta todo o sentimento, toda a característica, toda a forma de pensamento, então você não terá, né, aquele mecanismo que vai te levar a crer naquilo que realmente nos faz se movimentar ou que movimenta o mundo, que é a fé, né? Ele é o Criador, Deus é o Criador. Então, se não tivermos a fé, não teremos também confiança, né? Porque dentro da palavra existem vários conceitos para isso, né? E quem não lê a palavra de acordo com essa busca, vai sempre ter a dúvida, né? Mas quando movimentamos a nossa fé e cremos naquilo que está lá dentro da palavra e transportamos isso para a nossa realidade de hoje, que é mediante os milagres que o irmão Fábio citou. Os milagres são e acontecem em todo tempo à nossa frente, né? Tudo está acontecendo à nossa frente, né? Só não conseguimos ver porque não estamos vivendo talvez aquela forma espiritual que nos exige para ver aquilo acontecendo, né? Quando você não está espiritualmente conectado, você deixa passar muitas coisas que são importantes na nossa vida, né? Quando a gente coloca o nosso processo de trabalho, por exemplo, nas mãos do Senhor, quando acordamos de manhã, entregamos nosso dia na mão do Senhor, nós podemos perceber que ao final do dia, tudo que ocorreu não teria acontecido talvez de forma tão preciosa como muitas coisas acontecem, né? E essa preciosidade, esse brilho que vem das coisas que acontecem através das mãos do Senhor, né? Não conseguiremos ver se não estivermos movimentando essa engrenagem chamada fé, né? Acreditamos que Deus, ele se fará presente, mas infelizmente são poucos, né, que vão acabar reconhecendo e vendo isso, porque já diz a palavra que muitos são chamados, porém poucos escolhidos, porque são poucos escolhidos porque também poucos escolhem viver pela fé, né? A fé é algo precioso na vida da pessoa. E quando exercitamos a fé, nós estaremos em um caminho onde só Jesus nos dará sentido, né? A morte de cruz, o perdão, o amor, a bondade, toda a misericórdia que ele teve para conosco, sem nos conhecer, ele se entregou de corpo e alma lá no madeiro, né? Para sofrer todas as agruras que sofreu, todas as dores da carne, né? E todas as dores também da alma, do espírito, porque ele foi atacado de todas as formas pelo inimigo, né? Mas ele, com força e fé, com força no Criador, ele sabia quem era Deus, né? Porque ele veio, mas ele trouxe, o que ele pode trazer para nós? Ele pode trazer aquilo que ele vive, aquilo que ele tem como material para nós, como físico para nós entendermos, porque vivemos num mundo físico. Precisamos nos entregar espiritualmente para reconhecermos, mediante a fé, a existência de Deus, né? E é a Bíblia que traduz tudo isso para nós. É a Bíblia que nos traz tão claramente o que é Deus na vida da gente, o que é Jesus Cristo na vida da gente. Meu irmão Elias. É verdade. A fé e a ciência se contrapõem. Elas estão de lados opostos. Só que tem um porém. A fé sempre vencerá a ciência.
a ciência não vem antes da fé, mas a fé antes da ciência. Então, já há muitos milhares de anos, a Bíblia já falava que a Terra era redonda. E quanto tempo depois os cientistas foram chegar à conclusão que a Terra era redonda, né? Então, tem muitas coisas da Bíblia Sagrada, né? Ali o tanque de Siloé, um achado arqueológico, foi descoberto no ano de 2005, lá onde Jesus curou o cego, né? E as comunidades acadêmicas sempre desacreditaram nessa probabilidade de existir o tanque de Siloé, apenas diziam que era uma invenção. Mas em 2005, um grupo de encanadores encontraram a reserva de água na cidade de Jerusalém, a cidade velha. Então, aos poucos, a ciência, os grandes cientistas vão sendo desenganados, né? Eles tentam provar alguma coisa, mas vem alguém que Deus coloca, né? Coloca o desejo de descobrir as coisas e eles vão escavar nos lugares arqueológicos, nos lugares bíblicos e começam a descobrir, né? As paredes do rei Salomão foi descoberta no ano de 2010, né? A parte da construção foi encontrada durante uma escavação conduzida pela Universidade Hebraica de Jerusalém. A muralha possuía 70 metros de comprimento e 6 metros de altura. Além dela, foram escavadas uma guarita de segurança e uma torre. Então, os arqueólogos, eles estão achando, vão encontrando, quanto mais vão procurando, mais vão encontrando. E mais vai provando que a Bíblia Sagrada é a verdade. Para nós não precisa, porque nós cremos. Nós não precisamos da ciência comprovar alguma coisa para nós, porque a nossa fé, ela é a que nos basta. É a que nos faz entender, é a que nos faz crer e aceitar. E quando vem a ciência e diz assim, encontramos aí, né, a cidadela da primavera, encontramos aí a parede do rei Salomão, encontramos aí o reservatório de Siloé, a pedra de Pôncio Pilatos, né? Quando vem e dizem isso, para nós não é novidade, porque nós já conhecemos, a Bíblia diz, e tudo que a Bíblia fala, a Bíblia é a verdade. Simplesmente alguns céticos, né, querem provar que a Bíblia não é verdade, como existem livros que são ficção, mas a Bíblia não é ficção, a Bíblia é a verdade. Então, cada dia, quanto mais houver dúvidas, mais Deus vai usar alguém, né, vai usar as pedras até mesmo para que elas clamem, para que elas dizem, né, sim, aqui está a prova, né, sobre a Arca de Noé, irmão Flávio, né, a Arca de Noé é algo que tem gerado muita polêmica, né? Diz, não, isso aí foi uma historinha, foi uma história da carochinha, né? Mas aqui, ó, eu descobri algo muito importante, né? Que seguindo esse raciocínio, o grupo converteu os cúbicos da medida utilizada na Bíblia em centímetros, determinando que um primeiro correspondia a 48 do segundo. Seguindo esse raciocínio, a arca tinha 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. E Noé foi instruído para fazer a arca com madeira de gofer, né, cuja densidade é parecida com o cipreste, que foi utilizada pelos estudantes para realizar o cálculo. Com isso, eles descobriram que a arca vazia teria um peso de 1,2 milhões de quilos, né? Para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a água. Com base nessa pesquisa, os estudantes concluíram que a arca poderia carregar 51 milhões de quilos, ou seja, ela poderia ter carregado um casal de cada espécie existente na Terra
na época. Vejam só, a ciência comprovando, né? Por que poderia carregar um casal de cada espécie de toda a Terra? Por que a ciência disse isso? Porque muitos dizem que foi uma enchente local. Não, o dilúvio foi universal, foi em toda a Terra. Diz que a água brotava dos abismos, debaixo da terra, vinha do céu, né, das nuvens. Então, aí houve essa grande inundação, né? Se os gelos dos polos derretessem, irmão Flávio, praticamente a Terra seria quase em sua totalidade encoberta, né? Com os gelos dos polos. Então, Deus faz as coisas bem feitas. E não adianta a ciência vir querer dizer que não é verdade, porque mais cedo ou mais tarde, para nós não precisa, mas para quem não crê, mais cedo ou mais tarde se comprova a veracidade da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Temos mais algumas coisas, né? Logo depois vamos falar sobre os achados do Mar Morto, né, irmão Flávio? Os pergaminhos lá do Mar Morto, né, que foram um achado arqueológico, né, que foi achado muitos pergaminhos, comprovando, né, que aquelas cópias eram reais e verdadeiras. Era totalmente exato aquilo que temos escrito na Bíblia Sagrada. Algumas traduções diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Então, o Espírito de Deus, ele atuou, aleluia, sempre na inspiração dos livros da Bíblia Sagrada. Os 66 livros são inspirados. Existem outros livros, né? Os apócrifos, esses não são inspirados. Por que eles não são inspirados? Eles vêm, em sua maioria da sua teoria, vêm se contrapor com o restante dos 66 livros. Então, eles vêm em contrastes. Então, são coisas, muitas vezes, escritas bem depois, né? E que não têm um peso de inspiração de Deus para esses livros. Então, por isso que a Bíblia tem 66 livros, são os livros inspirados por Deus, e cada versículo deste livro é poderoso para trazer para você uma mudança total da sua vida. Se você crê, tudo é possível que crê. Aleluia. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Um grande abraço ao pastor Márcio. Olha o pastor Márcio aí, irmão Flávio, irmão Eli. Grande abraço, a irmã Janaína. Deus abençoe o pastor Márcio, né, a missionária Janaína, que são pregadores da palavra, amigos já de tempo. Né? Deus abençoe a sua vida. Temos também a Fátima Albuquerque, lá de Cruz Alta. Deus te abençoe, Fátima, né, que é a nossa... ela acompanha, ela participa sempre dessa programação. Irmão Márcio, né? Temos o irmão evangelista, irmão que está junto conosco. Temos agora o Jorge Flores, né? Irmão Jorge Flores. Temos o Tiago Duarte, né? Temos muitas pessoas aí nos ouvindo. E hoje nós estamos falando sobre a palavra de Deus, né? A Bíblia é realmente a verdade? E por que devemos crer nela? Aleluia! Nós cremos e por isso estamos constantemente sendo transformados e libertados de tudo aquilo que não agrada a Deus. Não é mesmo, irmão Flávio? É verdade, irmão. O irmão Elias já tem citado aqui palavras importantes, né? Eu acho muito importante, irmão Elias, e acho que até é de fundamental importância a ciência achar, né, na parte arqueológica, argumentações para poder comprovar muitas coisas. Eu acho importante por quê? Porque, na verdade, a ciência ela traz a luz para não haver distorções. A ciência é para os incrédulos, né? E muitas pessoas usam, né? E a ciência vem para, né? E a palavra está falhando que a gente muitas vezes não tem nem muita explicação.
Tem uma explicação, irmão Elias, né? E é tão maravilhosa que a gente vive ela, na verdade, né? Eu tava dando uma olhada aqui na palavra, né? A gente vê que Salmo 119, né? Diz assim, a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justiças ordenanças são eternas, né? Quer dizer, toda a tua justiça e ordenanças são eternas, né? Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Mas se nós formos analisarmos, né, pelo contexto histórico, né, nós vamos ver que muitos homens, né, que foram doutos outrora, por exemplo, como Wycliffe, que foi um cara que um teólogo, um doutor em teologia, tá? Um inglês doutor em teologia, que também buscou, né, buscou algo fundamental para fundamentar suas teses em cima da palavra de Deus, né? Era um homem que era professor, né, de uma universidade muito conhecida, né, na Inglaterra. Era um homem douto na palavra, né? Conhecia muitas disciplinas, né, dentro da faculdade, mas quando ele se deteu na palavra de Deus, ele achou algo extraordinário, porque na verdade a palavra de Deus, irmão Elias, ela revela também a ciência. Né? Ela revela a ciência. Por quê? Porque como tu citaste antes, né, o irmão Eli também estava comentando isso, como você citaste antes, irmão Eli, a palavra de Deus, ela não só fala sobre o passado, como ela também nos mostra o futuro. Exatamente. Ela também fala sobre o futuro. Né? Então a gente vê que as coisas elas se encaixam. Né? Qual o livro, se nós formos analisar pela luz aqui da história, tá? Qual o livro, tá? Que tem 4 a 5 milhões de anos, tá? Eu digo em período de escrito, de manuscrito, tá? Nesse período formou-se a Bíblia, tá? Entre 4 a 5 mil anos, tá? E tem um palavreado tão dos dias de hoje como a Bíblia. Ela teria que ser uma palavra obsoleta. Se pegue um livro aí, lá de 1000 anos atrás, vamos supor, tá? Claro que naquela época eles não escreviam dessa forma, né? Mas ela não tinha essa pontuação que nós temos hoje, da Bíblia, né? Até a Bíblia era pré-escrita corrida, não tinha esse capítulo, versículo e tudo mais. Mas se nós pegarmos um manuscrito lá do início, né? Eles estavam escrevendo aquele momento que eles estavam vivendo. A Bíblia ela é tão completa, meus irmãos, e amigos que estão ouvindo, que não só ela prova o passado, como ela revela o futuro. Nós temos aí o Apocalipse revelando o futuro do que vai acontecer. Nós temos, por exemplo, vários profetas que passaram que passaram pela palavra de Deus, escrito, né, que foi comprovado isso, que estão escritos e estão ali sendo revelado, né, pela palavra de Deus, né, muitas coisas que eles profetizaram no passado, há milhares de anos atrás, que estão acontecendo nos dias de hoje. Né? Pestes, terremotos, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, a iniquidade ela ia ia aumentar de uma proporção muito grande, né? Nós ia ter praga sobre a humanidade. Então, a gente está vendo a palavra, na verdade, trazendo aos nossos dias. É um livro que ele não fica obsoleto. Por quê? Porque a revelação, ela nos traz uma realidade, ela nos faz nós vivermos essa realidade. E sem falar que o futuro, né? Sem falar que a palavra de Deus nos revela o futuro do que vai acontecer. Né? Então nós temos aí, por exemplo, João, na ilha de Patmos, né, que recebeu a revelação do Apocalipse, né, falando do futuro, do que vai acontecer no futuro. Né? E como eu citei aqui algumas coisas que haveriam de acontecer sobre a humanidade e que estão acontecendo, né, isso é revelação da palavra de Deus. Isso os nossos irmãos já sabiam há muitos anos atrás. Por exemplo, João, escreveu esse livro de Apocalipse no ano 99 a 100, tá? Entre o ano 90 a 100 depois de Cristo. Então, meus irmãos, são quase 2000 anos atrás que esse livro do Apocalipse ele foi escrito, né? Que é o livro da revelação.
E ele não se torna em momento nenhum obsoleto. Ele é um livro da revelação que nos traz uma realidade dos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Se nós pegarmos qualquer livro, né, comum que nós lermos aí, a gente não vai ter, né, essa libertação de quando a pessoa lê esse livro, algo transforma a vida dela, né? E só o livro chamado Bíblia pode transformar a vida de alguém. Quando você começar a se dedicar a ler, a buscar o que está escrito ali dentro, Deus começa a fazer um milagre na tua vida. E Deus começa a mudar aquilo que está ruim para uma vida, né? Uma vida de abundância de bênçãos de Deus, né? Então isso só pode ser transformado através da palavra de Deus. Meu irmão Elias falava aqui sobre Noé. Eu estava olhando achados arqueológicos, por exemplo. Nós temos vários achados, né? Por exemplo, tinha agora a arqueologia em Israel achou, por exemplo, uma âncora, né, de aproximadamente 1,80 m, por aí, 1,85 m, aonde Noé tinha, né, a sua arca, estava preso a essa âncora. Então, irmãos, achados arqueológicos, por exemplo, eu estou aqui na frente, por exemplo, agora, da cidade murada do rei Davi, né? Do rei, por exemplo, o rei Davi, que foi um rei extraordinário de Israel, né? Nós temos achado arqueológico que fala sobre isso, né, meus irmãos? Então, assim, ó, nós temos vários achados arqueológicos, né? Por exemplo, estou aqui, por exemplo, a cidade de Éfeso, né, irmão Elias? Tem lá as ruínas. Quantas pessoas saem do Brasil para ir, viaja até Israel para conhecer as ruínas de Israel e ver ali, ver fisicamente, né, tudo que se passou com a Bíblia, o que a Bíblia cita. Então, a veracidade da Bíblia não é só para alguém que imagina, né? Achados arqueológicos, a ciência também prova que a Bíblia existe, né? Nós temos vários achados arqueológicos para isso, para comprovar a palavra do Senhor. E a localização geográfica que a Bíblia mesmo cita é as mesmas que nós encontramos hoje em Israel, né? É as mesmas, né, que nós encontramos em Israel, né? A Bíblia cita várias passagens sobre Jerusalém, sobre Cafarnaum, né? A Bíblia cita várias cidades como Belém, aonde Jesus passou, né? A gente vê, por exemplo, as muralhas de Jericó, né? Se descobriu a cidade de Jericó, irmão Elias. Sim. Né? Então, assim, ó, então a gente tem vários achados, né, arqueológicos que comprovam a veracidade da palavra de Deus, da Bíblia, né? Essa história que a Bíblia relata e conta, ela é verídica, né? Foi achado até a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Nós temos relatos, né, da arqueologia que fala sobre essas cidades, né? Então, assim, ó, mas eu quero repetir e bater no ponto fundamental, que a palavra de Deus, né, ela tem que estar viva dentro da pessoa para ela ter veracidade, porque senão ela se torna só mais um livro. E mais um livro a gente tem muito na biblioteca, mas no momento que a palavra de Deus está viva dentro de você, então ela se torna um livro, né, um livro aberto, um guia para a sua vida, né? É quando nós nos colocamos a nossa fé, né, em cima desta palavra, que é a palavra de Deus. É quando nós acreditamos que é verdade, quando nós acreditamos que Jesus é o único e suficiente salvador da nossa vida, quando nós acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Quando nós acreditamos nessa palavra, quando nós acreditamos em Jesus, quando nós acreditamos nos milagres, aí há a transformação da palavra de Deus sobre a nossa vida. Aí o que está escrito ali se torna verdade em nós, né? Porque aquilo nos liberta. Eu li agora uns versículos atrás que diz que a palavra de Deus, ela nos liberta. É a palavra que nos liberta. E quando a gente lê, meus irmãos, qualquer outro tipo de livro, a gente lê o livro e no dia seguinte a gente esquece. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, aquilo parece que é uma faca, né? É uma espada de 2 gumes, né? Que penetra até a alma, a divisão da alma, como diz a palavra, né? E ela fica impregnada em nós, né? E nós começamos a andar numa vida espiritual que é diferente, né? Porque daí há uma transformação em nós através do Espírito Santo. Quando a verdade começa a iluminar a nossa mente, o próprio Espírito Santo começa a trabalhar em nós, no nosso coração, e há mudança, e começa a haver mudança em nós, né? Então essa é o verdadeiro significado da palavra de Deus, né? A gente sabe que Deus, na verdade, permitiu que a Bíblia fosse escrita, né, para nos conduzir nos dias de hoje, né? É importante,
Porque o que seria de nós se nós não tivéssemos a palavra de Deus? Né? A gente não teria com quem seguir. Deus teria que se manifestar como se manifestava no Velho Testamento, né? Pessoalmente. Agora, através da palavra de Deus, não mais Deus precisa descer esporadicamente para falar com um profeta ou com alguém. Ele está todos os dias falando conosco através da palavra de Deus. Então, todos os dias, quando a gente abre a Bíblia, a gente vê a voz de Deus ali falando conosco, né? Nos orientando, né? Nos dando conforto, nos dando alento, né? Esse é o significado da palavra de Deus para nós nos dias que nós estamos vivendo, né? Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha saber que Deus teve, né, a misericórdia, né, a bondade de nos dar esse livro tão precioso para nós podermos adorar a Deus e conhecermos um pouquinho, né, daquilo que Deus projetou, né, para nós, né? Aquilo que Deus projetou para nós, como fala João, né, a cidade santa, né, aquele lugar maravilhoso que nós vamos morar, aqueles que acreditam e têm fé, né, que essa palavra é verdadeira, né? Então, assim, meus irmãos, é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus pela palavra de Deus, glória a Deus por Deus ter nos dado essa oportunidade de nós conhecermos, né, esse livro tão precioso. É verdade, né, irmão Eli? É uma bênção de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é um rio de água viva que brota, que corre dentro das nossas vidas, né? Ela é alimento, ela é água, ela é tudo na nossa vida, né, irmão Eli? Deus abençoe, irmão Eli. Tá aí, ó. Bíblia Sagrada aí. Glória a Deus. Aí um livro de instruções, de receitas, um livro de ensinamentos, um livro de chão, um livro de céu, um livro de lados, um livro de suporte. Olha, características e meios de exemplificar esse livro aqui tem muito, né? E olha como em Apocalipse está escrito nos últimos versículos, versículo 18, 19 e 20. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. É verdade. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Então, meus queridos, são palavras maravilhosas para quem tem fé, né? Para quem tem fé, para quem inicialmente tem fé. Se você não tem fé, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, nessa madrugada, estão ouvindo esta palavra, ela vem pelo ouvir, e o ouvir dessa palavra. Então, o ouvir é aceitar no seu coração, é dar crédito, né? Aí você começa a ter fé, você começa a acreditar, e Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, irmão Eli. É verdade, irmão Elias. E a fé faz nos mergulhar nessa palavra, neste livro. E quando você mergulha neste livro, é que você começa a ver outros sentidos para as suas teses, né? Aquelas teses da sua razão, aquelas teses que você se baseia nas suas dúvidas, né? Esse livro aqui, ele vai complementar toda dúvida que você tem, né? Ele vai dar sentido e resposta a todas aquelas dúvidas que você tem. Mas há uma porta, fé. Essa porta que vai te indicar o caminho, né? Que vai dar sentido às palavras que estão escritas dentro dessa palavra aqui, né? Dentro desse livro sagrado, né? Por que ele é sagrado? Porque tem que existir essa mistura. Fé, espírito, crer, né? O crer naquilo que você está mastigando e degustando espiritualmente, né?
Esse é o sentido da palavra do Senhor, né? Tudo que se faz aqui, o que você vê fisicamente relatado, ele vai só servir para alimentar a tua fé, né? Porque você não consegue ver, mas você consegue ler. Você não consegue entender, mas você consegue viver uma história, ou várias histórias aqui escritas, né? Que contam o flagelo de muitas pessoas, o que muitas pessoas passaram pelo Evangelho, o que muitas pessoas passaram para trazer